E hoje a coisa anda um pouquinho mais acelerada como o mundo todo. Essa resolução, o impacto que ela causou em todos os prestadores, em todos os médicos do trabalho e também para as empresas que nos contratam. Do PCMSO são 32 milhões. Sim. Quer dizer, como é que você monta essa estrutura a nível Brasil para atender todos os trabalhadores CLT do Brasil? Estava pelo PCMSO. Não, as era empresas essa. que... A questão é essa, é passar pelo As PCMSO. empresas Mas que- cai... Você não pode dar o sigilo médico. E o sigilo médico? E o Mas sigilo? Olá a todos, bem-vindos ao primeiro videocast da Brest, onde discutiremos temas cruciais sobre a medicina do trabalho e o setor de saúde e segurança no trabalho. Hoje temos a honra de receber especialistas médicos do trabalho, reconhecidos pela atuação e vasta experiência e contribuição em prol do setor e do bem-estar do trabalhador brasileiro. Falo do médico do trabalho, gestor em saúde e presidente da Brest, Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, Dr. Ricardo Pacheco, e dos médicos do trabalho, Dr. Rudi Fati e do Dr. Álvaro Frigério Paulo. Ricardo Pacheco é gestor em saúde, médico do trabalho, empresário e presidente da Brest. Iniciou sua carreira com ocupações voltadas à saúde ocupacional e logo expandiu seus horizontes para cuidar também da população em geral. Em 2002, se tornou associado da Brest e, em 2008, assumiu a diretoria de Ética e Legislação da entidade, desenvolvendo serviços como Câmara Técnica Médica Ocupacional, no CFM, e implantação do selo de qualidade da Brest. Participa ativamente do crescimento da única associação que atualmente está representando a classe dos trabalhadores em várias comissões tripartites, no governo federal, para as atuais mudanças das normas regulamentadoras, que estão em curso, né, doutor? Sim. Participou e desenvolveu negócios na área de saúde, onde progrediu com serviços de montagem de diretoria técnica médica, equipe de auditoria completa e abertura de mercado. É notável a qualificação desse profissional, que possui como um de seus principais objetivos o desenvolvimento de resultados por meio da performance máxima dos talentos humanos. Está indo muito bem nessa seara. Já o Dr. Rudi Fati também é médico do trabalho e especialista em medicina do trabalho. Diretor médico do Grupo Insat, membro do Conselho de Ex-Presidentes da Brest, membro do Conselho de Ex-Presidentes da NANT, ergonomista com certificação internacional para a gestão e avaliação da sobrecarga biomecânica do trabalho, professor da International School of Ergonomics of Posture and Movement, EPM, na Itália, professor honorário da Universidade Católica de Santa Maria, no Peru, e consultor de empresas em saúde ocupacional, ergonomia e prevenção de estresse. O Dr. Álvaro Frigério Paulo, também médico, com pós-graduação em Medicina Legal e Perícias Médicas, especialista em Medicina do Trabalho, professor e instrutor da cadeira de Medicina do Trabalho do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, coordenador do curso de especialização para médicos do trabalho da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, em convênio com a Fundacentro, presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANT, de 91 a 93, presidente da Sociedade Paulista de Medicina do Trabalho, de 84 a 85 e 94 a 95, e coautor de importantes obras literárias sobre segurança e saúde no trabalho. Eles compartilharão suas percepções sobre os principais desafios e soluções para a medicina e segurança no trabalho. Mesa de peso essa, hein? Esse videocast é uma iniciativa da Brest, que reforça seu compromisso há 26 anos de proteger o trabalhador brasileiro e de participar ativamente das discussões em torno da legislação e dos aspectos econômicos que cercam o setor. A entidade, que hoje representa mais de 110 empresas de saúde e segurança no trabalho, que atendem mais de 4 milhões de vidas, criou em 2017, como eu citei há pouco, o selo de qualidade Brest, que atesta que as empresas seguem as determinações exigidas pelas normativas e visa alavancar, fortalecer, desenvolver e qualificar as empresas de prestação de serviços na área, além de patronizar boas práticas em medicina e segurança no trabalho. Isso posto, como já combinado previamente,
Esse podcast será dividido em 3 blocos. Primeiro, a medicina do trabalho, com as experiências pessoais dos médicos participantes, introdução até os dias atuais. Segundo bloco, participação dos integrantes nas discussões em torno das resoluções do CFM. Aí vocês explanarão como foi participar ativamente desse processo lá em Brasília. E os exames toxicológicos PCMSO, já que desde abril desse ano, esse exame voltou a ser obrigatório para o E-Social. Para contextualizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as empresas de SST no Brasil. São mais de 6 mil empresas e a medicina do trabalho está em 7º lugar no ranking de maior número de profissionais. Já são mais de 20 mil, 4,2% do total de especialidades. Esse número aumentou mais de 50% em 10 anos. Importante isso, né? Que a gente vê como a medicina do trabalho ganhou destaque, né? Assim como nossos participantes vão falar da medicina do trabalho, eu gostaria que vocês falassem agora como que a medicina do trabalho começou a ser praticada no Brasil. Em que momento e como se deu o desenvolvimento dessa profissão? Quem vai falar primeiro? Eu acho que eu tenho aqui só uma alegria em estar inserido a 2 mestres. Sim. Né? Eu sou suspeito para falar do Dr. Rude, que o Dr. Rude foi o primeiro cargo que eu tive quando recebi lá na Brest, né, Diretoria de Ética e Legislação, que foi na saída do César Praça, né? Foi num evento lá em Santos, né, Rude? Isso. E já eu procurei a Brest, na verdade eu estou na Brest desde 2002, né? E só deu aquele associado com o ouvido no trilho, porque antigamente não tinha WhatsApp, não tinha absolutamente nada dessa velocidade de comunicação que nós temos hoje. E eu fui para uma causa minha própria, lá dentro, e descobri uma família, né? E percebi que os problemas só mudavam de logradouro, né, Álvaro? Então, assim, o problema da empresa que tem o Álvaro é muito semelhante ao problema que tem a empresa do Rude, que é a mesma da minha, que é a mesma do Carneiro, a mesma do Newton, e assim por diante. Então, e foi na presidência do Rude que eu comecei a atuar e acabei me apaixonando pela Brest, pela causa, pelas questões éticas entre as instituições, que eram algo que chamava atenção realmente e era o modus operandi da Brest quando Newton Lara fundou, junto com outros demais, né? E todos aqui estavam presentes. Então, eu percebi a honestidade nos olhos das pessoas. Entendi. Né? Então, eu falei assim, eu tô me sentindo em casa. E assim, hoje eu, após ter trabalhado junto na diretoria do Rude, depois a honra de estar junto com o Carneiro também, por 2 gestões também, depois aí chegou a minha, né? Então, eu vou passar essa palavra, eu acho que é dessa questão da medicina do trabalho, para o Dr. Álvaro e para o Dr. Rude, porque são 2 pás-presidentes da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. E fazem parte da história, Eles né? fazem parte, assim, fiel da história, né? E eu acho que quem vai ganhar com tudo isso é nós. Primeiro nós que estamos aqui na mesa, né? E quem está assistindo a gente lá em casa também. Com certeza. Então, assim, professores, Álvaro e Rude. Começa pelo mais velho. Exatamente. Eu sou médico do trabalho desde 1975. Entendo que eu passei, ou a medicina do trabalho passou por várias fases, né? E nós acompanhamos. Desde a época que era chamada médico de empresa, o Álvaro lembra disso, nós fomos médico de empresa há muitos anos, depois passou para a medicina, deu outro nome, medicina do trabalho, medicina ocupacional, saúde do trabalhador, e foi mudando. Mas, no fundo, mudaram apenas conceitos e interpretações. Mas o foco continua o mesmo, né? Saúde do trabalhador, né? Então, essas fases sucessivas
e imagino que daqui a pouco terá outra fase, um outro nome qualquer que se invente, né? Mas o foco continua o mesmo e a gente vai, talvez, com o tempo, com os cargos assumidos, você vai cada vez alongando um pouco o seu olhar e vendo a coisa com mais profundidade, talvez com mais clareza. Isso vai mudando a gente. Porque eu entendo que nós médicos evoluímos pela experiência e pelo conhecimento. O conhecimento você procura em livros, através de colegas, de congressos. E a experiência é sua, tanto individualmente como associativo, como entidade associativa. Entendi. Então, a minha passagem pela Brest e pela ANANT, na onde eu ocupei vários cargos, eu tive o prazer e a honra de suceder o Álvaro na presidência da ANANT em 93, 94, por aí, né? Então, a gente vai aprendendo isso e vai gostando, vai parando de fazer outras coisas, né? E agora, como dizia o professor Paulino, fundador da ANANT, né? Pelo menos o Álvaro e eu já estamos no outono da nossa atividade profissional, né? Então, já temos que ir pensando, não esperar o inverno chegar. Isso mesmo. Doutor Álvaro, conta pra gente. Bem, primeiro eu agradeço o convite da Brest, é um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, Doutor Álvaro. Ricardo Pacheco, que a gente tem um contato recente de anos, né? Mas o Rudy, que a gente conhece já há mais de 40 anos. E eu, na verdade, eu iniciei a minha vida na medicina do trabalho em 77, quando eu comecei um internato na Santa Casa. Eu estudei na Santa Casa a medicina e tive a felicidade, né, e a sorte de ter professores como Morrone, Bedricó, Diogo Pupo Nogueira, que me mostraram esse caminho da medicina, essa saúde coletiva, em termos de o atendimento do trabalhador. E quando começou o internato, no 6º ano, eu falei, eu vou fazer essa especialidade, que nem é de especialidade naquela época, não tinha especialidade de medicina do trabalho. Na verdade, eu fiz minha residência em saúde pública, com concentração na área de saúde do trabalhador, ou medicina do trabalho. E fiquei lá 2 anos na Santa Casa fazendo a residência e é a minha única especialidade que eu atuei na vida, medicina do trabalho. Hoje eu faço perícias também, que é bem relacionado, é uma área da medicina do trabalho. Então, sou médico do trabalho desde 78, quando eu me formei, e já comecei a fazer uns bicos, vamos dizer assim, em empresas que precisavam ter o SESMIT, né? E começou a carreira como médico de empresa, trabalhando em empresa, na época que só os trabalhadores de grandes empresas tinham essa cobertura médica, né, do médico do trabalho dentro da empresa, prestando esse serviço, fazendo todo esse trabalho. E em 1991 eu abri a empresa, que até hoje está aí, a BMPC, já tem 33 anos de atividade nessa área, com sócios com Antônio Buono, Nelson Chaves, Osmar Monteiro. Nós 4 nos reunimos, formamos a empresa e até hoje está aí, estou com ela até hoje, sou o diretor da empresa. Embora os outros 3 sócios já saíram, o nome continua o mesmo, BMPC, pessoas que eu tenho um grande carinho, embora o Antônio Buono já não está entre nós, né? Já chegou o inverno para ele. E é uma especialidade que eu amo, que eu sou feliz de fazer, e uma das coisas que é importante, né, sempre me disseram isso, eu concordo, você tem que fazer o que você gosta, que você vibra, o que você realmente tem vontade de fazer. E medicina do trabalho foi onde eu me achei e até hoje estou nela, já no outono, já puxando o breque de mão. E assim, né, eu sempre falo, né, que quando eu comecei era um grupo pequeno de trabalhadores, talvez 2 milhões de trabalhadores cobertos pela medicina do trabalho, e de hoje, depois do PCMSO, são 32 milhões. Quer dizer, como é que você monta essa estrutura a nível Brasil para atender todos os trabalhadores CLT do Brasil
dentro da medicina do trabalho, da promoção de saúde e prevenção de doenças. Esse é o nosso grande desafio, né? Sim. Que eu acho que ainda estamos no início do caminho, estamos caminhando para melhorar a estrutura para atender toda essa população. Sandra, se você me permite um pouquinho aqui Claro. desse bate-papo, eu vejo, por exemplo, o Dr. Rude, o Dr. Álvaro, né? E eu peguei um pouco esse rabo de foguete dessas pessoas que iniciaram suas vidas muito antes de mim. Eles estão falando década de 70. Eu não terminei a década de 70 com 10 anos de idade. Eu nasci em 71, tenho 53 anos de idade. Né? Então... E aí, o que acontece? E eu vejo, por exemplo, o Rudy é cirurgião, né? Mas né? Uma vez... Eu sou cirurgião, né? Também de formação. Mas a diferença que nós tínhamos, Álvaro, eu não sei se você sente isso, porque Álvaro também, ele possui uma filha, também hoje médica do trabalho, também está lá nos trabalhos fortes dentro da instituição. O Dr. Rude, ele tem uma família que trabalha, né, lá na INSAT, tem uma estrutura gigantesca. Todos têm aí uma estrutura gigantesca aí eles se formaram, né? Mas o que a gente percebeu é que faltou um pouco, hoje em dia, está faltando um pouco da poesia da medicina, né? Essa questão da ideologia, essa questão de colocar o ser humano. Por exemplo, eu comecei... eu vou dar o meu testemunho próprio, né? Eu tive o prazer de atender um morador de rua, né? Esse morador de rua, eu avaliei, isso na Igreja Candelária, lá na Vila Maria, né? Avaliei, e esse rapaz, se vê que ele estava pouco tempo na rua, e ele ajoelhou por ter palpado a barriga dele. Coincidências à parte, né? Naquela época, eu tinha montado um consultório como gastro, né? E que é a primeira especialidade, minha primeira formação, na verdade, a especialidade, hoje sou especialista em medicina do trabalho, né? Mas eu estava em vias de lá, né? E comecei a trabalhar isso para a população, para os planos de saúde na época, como todo médico, né? Que está iniciando a carreira. E ali me chamaram para fazer os exames de medicina do trabalho que estavam, então, nós tínhamos o PCMSO em 96. 95. 95, né? E isso que eu estou falando é 98, então era muito recente. Né? Hoje não, hoje você joga uma informação na internet, explode de uma maneira, numa velocidade gigantesca. Ali, até para pegar o negócio, a começar a acontecer, levava aí os seus 3, 4 anos ainda. Né? E como eu era médico examinador. E o fato de você estar pegando uma pessoa, um morador recente de rua, que tinha ajoelhado por ter palpado a barriga dele, e eu estava começando a fazer os exames clínicos, e falei, pô, vou fazer... Eu acho que esse lá me pegou. A questão da saúde pública. Exatamente, a saúde coletiva. Exatamente, que você falou agora há pouco, com maestria, Álvaro. Então, essa conexão... Nós não estávamos pensando em dinheiro. Não, nós estávamos pensando num bem populacional. E hoje a gente vê essas manobras todas, né, que estão acontecendo nas grandes corporações, né, pegando as empresas como o foco da vez para poder transformar isso para dentro de uma política pública. Né? Então é mais fácil eu organizar a saúde dentro de uma instituição a organizar isso comunitariamente, porque na comunidade você tem o prefeito que não tem o mesmo partido, de repente, do governador. Você tem essas fraturas expostas políticas, você tem essas questões, fraturas econômicas, e então é muito mais fácil a incompetência, né? Quando nós estamos falando, nós estamos falando capacidade, habilidade, atitude e entrega. Né? A competência melhor numa instituição fechada a esperar algo do Estado. Sim. Né? E isso começou lá atrás, porque a ideologia que nós tínhamos é fazer com que essa população mantivesse a saúde. Que essa questão igualitária, da mesma maneira que você tem isso para uma pessoa que não tem recursos, para uma pessoa que tem recursos.
né? Como levar a saúde para uma população trazendo produção. Sim. Esse é um dos desafios. E eu tenho certeza que isso nasceu lá com eles. Né? E eu peguei um pouco esse rabo de foguete aqui, repetindo a figura de linguagem, porque eu me formei ainda numa época onde que você tinha muita ideologia. Hoje o negócio é um pouco mais diferente, não é, Álvaro? Assim, o que a gente vê nas escolas, não, Rudy? Essa formação do médico, novas instituições, questões políticas, né? Então, enfim... Eu acho que as pessoas se formavam mais médicos antigamente por amor. Sim. Do que hoje a gente vê, né? Embora você seja o mais novo da mesa, já estou mais pendendo aqui pro outono do que pro verão. A gente vê, por exemplo, que antigamente você ia numa consulta médica, a consulta demorava 1 hora. Aquela anamnese deliciosa, que o médico perguntava tudo. O que você come? O que você faz? Qual a sua profissão? Porque tudo impacta, né? Sim. Tudo, no final das contas, tudo impacta na saúde do ser humano, né? Hoje uma consulta demora 15 minutos, 10 minutos, porque o médico tem pressa, porque ele é pressionado a ter pressa. Então, eu vejo uma grande diferença. Não estou falando só do médico do trabalho. Talvez o médico do trabalho tenha até mais espaço e mais tempo, né, para se dedicar ao paciente. Mas a gente vê que tinha muito mais paixão mesmo. As famílias se mobilizavam na formatura de um futuro médico, né? Não só pela questão financeira, que era muito caro formar um médico, e é até hoje, mas mesmo pela importância da profissão, né? Dito isso, eu gostaria que vocês me falassem um pouco também sobre as práticas de segurança e saúde no trabalho, como elas se modernizaram com o tempo. Eu acredito que também tem uma diferença aí. Como é que vocês veem essas práticas de SST? Começa. É bem lógico que, desde que eu iniciei a carreira agora, muitas mudanças aconteceram, né? Mas eu queria chamar principalmente a atenção que a medicina do trabalho, ela se une a outros profissionais para dar a devida atenção ao trabalhador, né? Então, o médico do trabalho... Antes, o médico do trabalho fazia uma série de atividades que hoje são outros profissionais que fazem, que naquela época não estavam inseridos no mercado do trabalho como saúde do trabalhador. Ah, que interessante. Hoje nós temos engenheiros, sem dúvida, engenheiro, ergonomista, fisioterapeuta, psicóloga, enfermeira do trabalho, fonoaudiologia, o higienista do trabalho. Então, hoje, essa equipe toda é que toma conta do ambiente de trabalho, tenta prevenir as doenças, prevenir os acidentes. E o médico faz parte dessa equipe hoje. E hoje a gente tem, assim, um cenário no sentido de que, como você falou antes, uma consulta demorava 1 hora. E isso era o que acontecia também no exame periódico do trabalhador, que passa às vezes a cada 2 ou cada ano pelo médico. Era como se fosse uma consulta médica no sentido de conhecer qual é no momento a vida dele, tanto dentro da empresa, como em casa, como no repouso, o que ele faz fora da empresa para se recuperar e voltar no dia seguinte, descansar. E hoje a coisa anda um pouquinho mais acelerada como o mundo todo. Sim. Quer dizer, e como eu falei, hoje acho que a grande desafio da especialidade dessa área de segurança do trabalho é como atender todos esses trabalhadores com uma estrutura que possa dar condições ao médico de fazer um periódico decente, sério e honesto para o trabalhador se sentir atendido. E isso é uma briga muito grande, é uma batalha muito grande, que você tem ao mesmo tempo que dá essa condição, também tem os custos da sua empresa, da sua clínica, o custo do profissional, e você achar esse equilíbrio é muito difícil. Sim. E a gente está tentando. E também as empresas que contratam nossos serviços têm que valorizar isso, né? Também é outra dificuldade no sentido de mostrar para eles que eles estão investindo um dinheiro para garantir a saúde do trabalhador, que vai entregar o trabalho que foi produzido. Sim. Isso algumas empresas ainda não enxergam muito bem esse lado, né, Rudy? É verdade. Tem um fato interessante também.
quando eu era presidente da ANANT, em 94, 95, e como cargo de presidente, eu fui convidado para participar da elaboração do PCMSO. Então, a ANANT, representada pelo presidente, na época, trabalhamos acho que 1 ano em Brasília, não tinha nada online. Ia para Brasília. Fiz parte do grupo, você me colocou estava lá, né? Grupo de trabalho no Ministério do Trabalho. Para poder ajudar. Então, bem ou mal, saiu o PCMSO da época, que agora mudou e mudou para melhor. Mas a dificuldade que eu vejo, pegando o que você falou, Sandra, é que a formação médica é uma formação individualizada. E foi difícil, e é difícil até hoje, para o médico que acaba o curso e não faz a residência de medicina do trabalho, como o Álvaro fez e nós fizemos, a saber que a medicina do trabalho é uma das poucas especialidades que você não faz quase nada sozinho. Exatamente. Ah, é verdade. Equipe multidisciplinar. Ela é multidisciplinar, eu até diria, eu tinha até um trabalho falando que não é multidisciplinar, é transdisciplinar. Não é multi, é trans, porque se cruzam entre si. É verdade. Né? Não é multi no sentido de estanques, é transdisciplinar. Então, o médico que sai da residência, do curso de medicina, e vai trabalhar, como o Mauro falou, em alguma empresa de medicina do trabalho, sente essa dificuldade. Ele foi formado durante 6 anos trabalhar sozinho. Se ele é obstetra, ele faz o parto. Se ele é cirurgião, é ele que opera. E assim por diante. Se ele é pediatra, é ele que pega o nenezinho. A medicina do trabalho, não. Essa é uma diferença que precisa entender. Muito bem pontuado. Muito bem pontuado. Então, no fundo, o exame médico, você falou que às vezes demora pouco tempo, porque ele já vem essa transdisciplinaridade já fez as outras coisas que a gente fazia no início. Exatamente. A gente fazia audiometria, não tinha fono suficiente. A gente teve que aprender a fazer algumas coisas. Olha, que eu aprendi a fazer audiometria, né? Na raça também. A gente fazia higiene ocupacional, não tinha, de trabalho, não tinha higienista. Audiometria. Então, exigia muito mais tempo e muito mais dedicação e muito mais conhecimento. Tanto que o meu diploma de médico do trabalho, eu fiz pela Unicamp, em 75, dá lá, eu sou formado em medicina do trabalho e higiene industrial. Então eu tenho os 2 títulos. Nunca, não sou higienista, mas a gente fazia isso. Praticou muito. E hoje, talvez, não estou justificando, estou dizendo que o exame médico ocupacional, se tiver uma estrutura por trás, hoje, bem feita, com tudo digitalizado, essas coisas, facilita puramente uma parte da medicina do trabalho, que é o exame ocupacional. Diferente do exame clínico maior. O que hoje está se falando muito, e é um ponto que a ANANT defende muito forte, e a Brest também defende, que o médico do trabalho atue na atenção primária à saúde. Exatamente. Exatamente. Para sair um pouco desse foco, que é só exame ocupacional. Exato. Sim. É aquilo que as empresas falam. Eu quero o ASO. O médico do trabalho não é um fazedor de ASO. Isso. Ele é um médico que vai examinar, atender um trabalhador, preferentemente com uma visão holística. Com certeza. E que ele possa dar uma atenção à saúde primária. Por quê? Às vezes, dependendo do tipo de empresa ou do tipo de trabalhador, é a única chance que o trabalhador tem, naquele momento, de ser examinado. Exatamente. Tá? Então, nós já pegamos muitas intercorrências. Isso é fato. Isso é um fato. E ter acesso ao médico para abordar qualquer questão Esse de médico saúde não pode, que ele tem. Ele não pode só fazer o exame ocupacional. Sim, ele tem que ter essa visão holística, coisa que a gente insiste muito, olhar o trabalhador como um todo e não como departamento. Mas o senhor acha que esses profissionais que hoje estão nas academias
Estão sendo treinados para ter essa visão holística? Como é que o senhor vê isso? O que você fala de academia? Nas faculdades. Nas faculdades. Universidades. Não sei, eu não sou professor universitário, né, atualmente. Não tenho contato mais com os cursos de medicina do trabalho. Não sei como é que está sendo formado hoje o método de trabalho. Eu sei que algumas faculdades têm uma matéria de formação de medicina do trabalho, mesmo que seja elementar, no né? currículo, no currículo terceiro, de graduação, quarto ano. né? Tem. Não são todas, mas... A minha neta faz medicina, já teve isso daí. É pouco tempo, mas é para dar uma primeira informação, né? E hoje existem os cursos de medicina do trabalho e tem as residências. Entendo eu, que a residência seria a cereja do bolo. Sim. Sim. Onde ele vai ter mesmo a convivência, né? Se você perceber, com todas as dificuldades que nós temos no país, você vê que nos países europeus, medicina do trabalho é 4 anos. Full time. Full time. Estão pensando em passar para 5, porque 4 estão achando que é pouco. Então, o médico faz 6 anos de faculdade, mais 5, mais 4 de residência. Ele vai começar a trabalhar depois de 10 anos de estudo. É uma outra realidade. Sim. Né? Mas mostra que a importância que é dada em outros países à saúde ocupacional. Entendi. Na verdade, o que a gente sempre bate é assim, esse estigma que acabou tendo do ponto de vista comercial, né? O que o Dr. Rudy está falando, do Álvaro também, eu quero a ASO, eu quero o ASO do trabalhador. Não, atrás disso tudo existe toda uma ciência. Lógico. Né? Então, o médico do trabalho, ele é um médico de família dentro da instituição. Ele precisa saber tratar ortopedia, endocrinologia, reumatologia, gastro, cardio, né? Ele não é um médico de encaminhamento, né? Esse daqui eu vou ao psiquiatra. Não. Ele acompanha esse trabalhador. Ele tem a obrigação de acompanhar esse trabalhador. Ele tem a obrigação de acompanhar aquela comunidade toda. A obrigatoriedade de conhecer aquela população da mesma maneira que o médico na família ele faz, na comunidade, o médico de comunidade. O que o Dr. Álvaro fala nessas questões de desafio, eu repito aqui e assino embaixo, porque hoje, com inteligência artificial, hoje, com esses grandes aglomerados, querendo arrancar as informações de chão de fábrica que as empresas e os médicos, trabalhos do SESMIT possuem. Né? As questões relacionadas a custos, o Dr. Álvaro colocou muito bem aqui, questão de custo. Não dá para você fazer um omelete sem ovo. Não tem. Você tem que ter o ovo, tem que quebrar, você tem que fazer o negócio acontecer. Tem que ter gás na tua casa, tem que ter fogão. Não tem, né? Ele precisa ter uma estrutura disso. E colocar preços aviltantes lá embaixo, né? E assim, outra coisa, o quanto isso traz de lucratividade para uma instituição, para um município, para um estado e para um país. Né? O que o Dr. Rudy colocou aqui é a questão da formação do médico. Né? Existem faculdades de medicina lá cuja especialidade... Dr. Rudy conheceu, salvo engano, Rudy, no Japão, um hospital só exclusivo dos trabalhadores, não é isso? Uma universidade única no mundo voltada para a saúde ocupacional no sentido amplo da coisa. É a única que existe no mundo. Só atende os trabalhadores. Olha que para acidente de trabalho, vai para lá. É muito raro, mas acontece. E qualquer tipo de alteração no exame dele que possa ter algo relacionado ao ocupacional, ele vai estar lá. Hospital de clínicas? Hospital de clínicas. É só de doença ocupacional. Gente. E acidentes. Sim, então assim... E no Japão. Exato. São níveis... E não é em Tóquio, é uma cidade no sul, na ilha sul.
Olha que E, na verdade, o que acontece? Eles estão muito à frente? Sim, estão muito à frente. Mas eles têm uma política correta, uma política coesa, uma política de gerenciamento administrativo. Realmente, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, você vê como que é o corte da cebola. Né? Não adianta você falar assim, me pede uma ressonância. Para quê? Me pede um exame. Para quê? Entende? Então, assim, essa questão de você, hoje, manter a ética médica e com a tecnologia da informação, né? É o grande desafio que a gente tem hoje nas instituições. Né? A relação médico-paciente é uma relação de doação, uma relação de parceria, é uma relação familiar. Você está com o médico. Eu nasci na mão de um médico de família, Dr. Arildo de Oliveira Lobo, que já passou para o plano espiritual. Agora, há muitos anos. E ele fez o parto da minha mãe, dos meus irmãos, ele que operou meu avô, ele me operou, ele operou meu pai, minha mãe. Entendeu? Então, ele conhecia muito medicina. Né? Então, esse médico, você se doa. Ele começa a falar assim, você parece com o teu pai. Você tem isso, o teu pai também tem isso. Tua mãe também tem isso. Essa questão de puxar no histórico, a gente tem isso dentro da medicina do trabalho. Né? E isso nós não podemos deixar de lado. Né? Então, esse grande desafio que eu acho que vai marcar para os próximos anos é nada mais, nada menos a grande estampa do que eu acho que não deverá acontecer com a medicina do trabalho, espero que não aconteça, é o que aconteceu com algumas especialidades médicas, a subespecialidade. Eu não consigo imaginar um médico do trabalho subespecialista, por exemplo, em tal coisa. Isso é trabalho, senão ele perde esse sentido holístico da coisa. Como tem hoje subespecialidades em outras áreas, né? A medicina do trabalho, eu vejo que não deverá acontecer isso, espero que não aconteça. Tá. Voltando à história, né, e comparando aí, não com o Japão, mas já teve grandes ambulatórios de medicina do trabalho em São Paulo, né? Não vou falar de outros atos que eu não conheço, mas o SESI tinha ambulatório até os anos 90, chegando aos 2000, que formou. Eu passei um ano dentro do ambulatório do SESI, na Catumbi, aprendendo medicina do trabalho, onde os trabalhadores eram encaminhados pelas empresas para, quando tinha algum acidente, alguma doença, para investigar se era do trabalho ou não. E hoje a Santa Casa tem ambulatório de medicina do trabalho, a USP tem também ambulatório, e a Paulista também tem dias específicos que tem ambulatório de medicina do trabalho, que você pode encaminhar Isso é muito bom. Qualquer médico do trabalho que não está conseguindo resolver tal problema, pode encaminhar para esses ambulatórios, onde tem os especialistas que vão tentar ajudar. E que não tem custo. Lógico que aí temos também o Sereste. Sim. O Sereste da Prefeitura, que male por problemas de estrutura, de dificuldades do serviço público, vamos dizer assim, em geral, infelizmente, eles fazem o possível para também atender essa população. Mas, na verdade, como hoje a maioria das pessoas sabe, tem uma lei obrigando as empresas a cuidarem da saúde do trabalhador, a ter esse custo, quer dizer, ele é obrigado a encaminhar o trabalhador para o exame admissional periódico. Isso também, alguns empresários entendem isso que é uma obrigação que não deveria existir. E eles estão comprando esse serviço de má vontade. Sim. Então, você tem que fazer um trabalho de convencimento de que ele está aplicando um dinheiro. É verdade. Que é um investimento, exatamente, né, mas já tem uma parcela... no mundo inteiro provando, isso não é de hoje, isso é de muito tempo, que o investimento em saúde ocupacional, falando em dólar, cada dólar investido tem 4 de retorno. Se o empresário entender isso, ele está fazendo um grande investimento e não despesa. Sim. Mas não é isso que se entende.
E hoje tem o famoso E-Social, né? Que Sim. tudo que você produz nessa área, em termos de documentos, ASO, E-Social. tem que encaminhar para fiscalização via digital. E 24 horas, 40 horas depois de você fazer o procedimento. Isso as empresas também estão preocupadas e vendo como atender esse tipo de demanda. Porque praticamente isso é você se autodenunciando. Exatamente, se você não tiver Você está dizendo para o Estado se você está fazendo ou não está fazendo a coisa certa. Exatamente. Politicamente parece um negócio. Mas na verdade, assim, né, Sandra, o que acontece na prática são os desafios do empresário, do empreendedor em colocar o produto dele para venda, para rodar. Né? Então, e outra, a falta de formação, literalmente falando, deste empreendedor em saber se desenvolver estrategicamente com aquele produto dele. Então, ele, com todo respeito, o cara começa a fazer pipoca, aí do pipoca começa a fazer a pipoca é muito doce, começa a ter um crescimento geométrico e não aritmético do produto dele. Ele não tem mais noção do que custa, né? E aí alguém vai chegar e falar assim, olha, escuta, você está faturando muito. Você tem que declarar este imposto. Aí pronto, começa o desafio do empreendedor. E aí vem essas histórias, né, que nós estamos cansados de ver, que uma instituição ela demora 2 anos e meio. Né? Então, a formação desta pessoa em poder empreender no Brasil é o primeiro desafio dela. Se ela entender que na pirâmide da Fiesp você tem os desafios que você possui, que o primeiro, antes de você vender o teu negócio, primeiro, carga tributária. Esse é o grande impasse. O segundo, folha de pagamento. E o terceiro é saúde. Olha só. A saúde está entre os 3 escalões que antecedem o desafio da venda do próprio produto. Então, você está falando em tributo, em folha de pagamento e saúde. Né? Porque a dor de cabeça do pequeno empreendedor eu tenho... Você pega São Paulo. São Paulo, até pouco tempo atrás, a estatística, a cidade de São Paulo, você tinha 65% dos CNPJs eram 50 funcionários para baixo. Então, as estruturas são enxutas. Sim. Por quê? Você tem a tecnologia da informação também. São Paulo, um negócio bomba. Rapidamente. Essa cidade ela não dorme, nem dá um tempo. Né? Tudo que você pensa tem 24 horas. Né? E aí o que acontece? Putz, a menina ficou grávida, está com problemas, a pessoa está com dor em alguma articulação, pegou dengue, enfim, está com Covid. Quem vou colocar no lugar? E aí começam os custos que ele não estava contabilizando. Sim. Dentro do preço do produto dele. Sim. Entende? Então, e a saúde, ela faz parte desse negócio. Então, nós não estamos falando somente da saúde ocupacional, estamos falando de tudo. Claro que uma saúde ocupacional, e nós estamos defendendo essa bandeira, que nós estamos falando de saúde do trabalhador e no trabalho. Né? Porque uma coisa, né, Ruth, a medicina do trabalho. Outra coisa é a medicina no trabalho. A saúde... que a Brest é no trabalho. A Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança no trabalho. Né? Então envolve toda uma visão holística e essa, como é que você contou? Transdisciplinar. Transdisciplinar. Do termo, amei. Eu te mando o artigo que eu escrevi. Eu quero a assinatura, hein? Transdisciplinar. Exatamente. E é verdade. A gente vê isso na prática. Né? E cada dia que passa, né, Álvaro? A gente está vendo isso sendo contabilizado em algum canto de algum software. Né? Exatamente. E isso que aí vem os problemas. Né? Como que é a formação desse prestador de serviço daqui, ou a formação do prestador de serviço de lá, e muitas das vezes não tá dentro do teu próprio DNA. Né? Essa questão que a gente está falando agora, a ideologia do médico, como que nasceu isso, a medicina do trabalho, pelo menos aqui nessa mesa, surgiu de dentro para fora. Sim. Né? Muitas das vezes a gente está vendo aí como sendo a sétima maior, talvez está saindo de fora para dentro. Sim.
né? Tem uma visão aí diferente. Sim. Será que não tem a ver com os scrolls do celular? Tá mais fácil você mexer com tecnologia a mexer com pessoas, Pode ser. né? Então, não sei, é isso que a gente está muito preocupado. As empresas de saúde e segurança no trabalho, para sobreviverem, porque elas nasceram muitas das vezes de dentro para fora, né? E tem todos os desafios da mesma maneira que a gente está falando da pipoca. Sim. Né? Falando Eu vejo dos- um grande, se me permite, Claro. um grande desafio, não sei se vai sobrar para nós, médicos do trabalho, mas sem dúvida é um desafio para o Estado, é o trabalhador informal, Isso. que dá o quê? Mais de 40 milhões. Sim. 40 e poucos milhões, que não tem a saúde ocupacional, nenhuma cobertura, se tem Se acidente, apoia no Estado? se apoia no Estado, com todas as fragilidades, nós sabemos, que são públicas, né? Não tem direito a quase nada, e eu acho, não sei se é um pouco mais do que o trabalho formal, em termos numéricos. Sim. Falou que são 32 CLT, milhões. 32 milhões. Então, informal tem mais de 40 mais, milhões, um pouco mais de menos. 40 milhões. Veja, olha só, como bate. Expostos a toda sorte de risco. E nós estamos falando em 54 milhões de CNPJs. É isso aí. Então, tem essa conta bate sim. Sim. Essa conta bate. É isso Dentro mesmo. desses desafios que os senhores levantaram aí, eu acho que tem um que é um assunto bem quente, né? Que são as resoluções do CFM. É um desafio importante. Como é que vocês veem essas resoluções para a medicina do trabalho? Você está querendo dizer as resoluções atuais? As atuais. Essas que nós temos a Isso. questão do registro, do médico, em outros... Isso. Olha, esse é um debate Em que outras nós... unidades. Esse é em outras unidades distritais, né? Isso. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente... Hoje eu estou aqui em São Paulo, sou de São Paulo. Se tiver um paciente em Belém do Pará, eu preciso ter o CRM de lá. Exato. Isso causa uma dificuldade tremenda dentro das questões relacionadas a quando a gente falou agora em custos, em sobrevivência de mercado. Né? Você imagina o seguinte, você tem hoje registradas 6.100 empresas em SST. Né? E você tem aí 54 milhões de CNPJs. A minha preocupação não são com os grandes prestadores de serviços. A minha preocupação são com os pequenos prestadores de serviço, né? Que estão começando agora. Né? E questões relacionadas à ética mesmo. Né? De probabilidade de você ter relações só que Agora é intercomerciais. Né? Passa aí que eu assino para você, essa coisa toda. E você perder a questão da gestão, do braço, da ética. Porque muitas das vezes, como você está falando em programa, por mais que seja um ato médico, né, e essa é uma dúvida, né, que a gente está falando, muitas das vezes você está coordenando uma população, mas você não está no fronte dessa população. Tem outras equipes multidisciplinares que estão em nome de você e você no nome deles, trabalhando nisso. Né? E se nós entendermos que, da mesma maneira que o médico do trabalho, dentro das 54 especialidades que nós temos hoje, tem os mesmos direitos e os mesmos deveres e tem a mesma ótica das outras 53 especialidades, então, isso é algo que seja comum entre todos, até quando vai isso? Será que eu vou precisar ter um número máximo de cirurgias para realizar? Será que eu vou, como obstetra, ter um número máximo de partos a serem realizados? Né? É uma dúvida. Isso fere totalmente o princípio da medicina. Exato. Né? Esse, assim, nós estamos assim, debatendo muito fraternalmente, né? Com todos os escalões, com todas as associações, com os conselhos, com as pessoas que nos dão abertura para esse tipo de debate,
Porque elas também estão envolvidas. Claro. Né? Uma questão de uma escrita, de um papel, ele pode ser revisado. Né? Por quê? Porque você tem um efeito colateral. Será que todo mundo quer isso? Né? Qual que seria o melhor processo para poder estar numa situação tal qual essa? Será que, por grau de risco de empresa, né? Será que a pessoa que trabalha num comércio varejista, ela tem que não tenha riscos muito proeminentes na saúde dele? Tem que ser melhor cuidado do que uma pessoa que trabalha numa câmara fria, num poço artesiano, em local confinado? Ela precisa... pessoa que trabalha com serralheria, pessoa que trabalha na construção civil. Como que é isso? Será que passando uma caneta a gente resolve tudo? Não. O ser humano, eu já vou passar, porque eles que vão mandar nesse bate-papo aqui junto comigo aqui, hein? Mas veja só, vamos deixar muito bem claro, isso daqui nós estamos falando em troca de experiências. Sim. Tá? Não vamos aqui falar, a Brest está pensando isso, a outra está pensando isso, aquilo, a outra não. Nós estamos fazendo um brainstorm do negócio. Sim. Eu acho que é bem importante. Bastante gente envolvida, né? Tem muita gente envolvida. E eu vou te falar, não somente médicos. Né? Nós somos uma equipe multidisciplinar. Né? Então, assim... precisamos debater melhor esse assunto. Né? Porque esse é um problema da sociedade. Sim. Né? Senão vão ter que revisar todas as questões relacionadas às normas, todo o programa de controle médico, toda a medicina e segurança do trabalho, vão ter que revisar. Não podemos fazer isso, olha, a partir de tal data é assim. Claro. Entende? Claro. As pessoas próprias que fizeram isso entendem isso. Não, vamos rever, vamos... Que bom, né? Que tem pelo menos essa abertura para discutir. Tem. Não. A sociedade é de todos, né? O problema é de todos. Essa questão da qualificação. Veja, existe... vamos falar no Conselho Federal de Medicina. Né? Existe um movimento muito sério, com pessoas sérias, nesse exato momento, trabalhando na qualificação do prestador, do médico. Veja só o que aconteceu com um rapaz de 20 e poucos anos que perdeu a vida por uma imperícia. Sim. Causado por uma pessoa não habilitada. Sim. Nós estamos falando, num período de menos de 10 anos, mais de 10 mil processos éticos dentro do Conselho Federal de Medicina. Sim. Que envolvam imperícias e uso, e assim, não qualificação médica, não qualificação de profissional, registro indevido. Então, veja, nós estamos falando de telemedicinas que fazem um atendimento em 2 minutos. Né? Veja, nada, nós não estamos descartando nada, nós queremos aperfeiçoar a prestação de serviço ao paciente. Isso que é o importante. Sim. Lembra que nós falamos agora há pouco? O desafio é manter a ética médica com o avanço da tecnologia. Né? Nós estamos vendo presidentes de outros conselhos que recebem denúncia mandando já para o Conselho Federal de Medicina. Né? Então, quem é que está praticando saúde? Entende? É isso. Eu só queria reforçar, Ricardo, mais para a Sandra, que a Brest teve uma reunião com o Conselho Federal de Medicina. Sim, vocês estiveram lá. Nós 3 estavam lá. Né? É isso que eu queria saber da experiência de vocês. Outros colegas. Exatamente conversando sobre isso. O impacto que essa canetada que o Ricardo falou, essa resolução, o impacto que ela causou em todos os prestadores, em todos os médicos do trabalho e também para as empresas que nos contratam. Sim. Porque o problema gerou para todo mundo. Sim. Inclusive para os próprios conselhos regionais. Né? Tem conselho regional que não está ainda atendendo isso, tem outros que estão,
ainda está coisa. Mas saímos de lá com uma informação, né? Com uma esperança, com uma informação que o Conselho está aberto para rever os tópicos, né? Algumas coisas eles falaram que são de lei. Sim. Por exemplo, ter o CRM em cada estado é lei, o Conselho não pode mudar isso, porque é lei. Eu tenho que ter o meu CRM, o meu registro profissional no estado que eu for trabalhar. Então, isso não pode mexer. Mas existem alternativas para facilitar isso daí, né? Porque, além de ter o CRM, o especialista tem que ter um outro registro, chamado QRE. Tá. Registro de qualificação. Registro de qualificação de especialidade. Que também ele é estadual. Então, eu tenho que ir no estado, que eu quiser prestar serviço, fazer o CRM, e aí depois fazer o RQE. Só como exemplo, eu estou com o meu QRE, RQE, há 2 meses esperando de um estado para me falar qual é o meu número. Você entendeu? Isso impacta diretamente 2 na saúde meses. do paciente. Claro. Imagina, nós somos em 27 estados, contando com o DF. Somos em 27. Se eu tiver que ter um CRM em cada estado e mais um RQE em cada estado, vai demorar 10 anos. Sim. Não, inviabiliza totalmente o atendimento. Tem um detalhe, né? Tem o Conselho Regional de Medicina que exige sua presença Física. física para você fazer tem esse que ir registro. naquele estado. Ainda Então, para carimbar os dedos lá, a se digital, você a coisa é retrógrada. for coordenador de uma empresa que tem uma filial no Recife, eu tenho que ir até lá no Recife, presencialmente, fazer meu registro no Conselho Federal do Recife, de Pernambuco, desculpa, para aí sim poder ser coordenador daquela filial da empresa que já atende aqui na matriz em São Paulo. Saímos Então, de... você pega empresas que têm empresas de prestação de serviços que estão espalhadas no Brasil, você acaba se registrando em todos os conselhos. Nossa, mas isso inviabiliza Saímos de lá com uma promessa Dificulta muito. do CFM, que achamos que foi interessante. Sim. Esse registro, o CFM vai informar os outros CRMs que possa ser feito digitalmente, à distância. Então, já facilita. Já O facilita. secundário, né? Que a gente chama o de secundário. E que o RQE deverá sair até o final do ano, que seja válido para o país Nacional. inteiro. Então, são algumas melhorias que essa resolução tem. E tem mais coisas que nós vamos ter que voltar a conversar. Sim, sem dúvida. Isso daí não vai parar nunca. Né? Pelo que nós sabemos, o CFM está aberto. Assim, né? é um bate-papo. Vai ter eleição agora em agosto, vamos ter que esperar quem for a próxima diretoria para a gente voltar a carga lá. Exatamente. Vai ter eleição agora em agosto. Para você ter uma ideia, imagina o seguinte, Sandrinha. Eu sou dono de uma consultoria, um exemplo, tá? Em Aguaí, aqui em São Paulo, um município que tem 29 mil habitantes. Aí, eu tenho um cliente grande em Aguaí, né? Uma indústria. Essa indústria tem 1.000 pessoas trabalhando. Ele abre um representante dele na Bahia. Uma outra planta, Fabril. Vai começar lá. Um representante, um escritório. Um escritório. De vendas. Vamos imaginar, de vendas. Com 2 funcionários. Eu tenho que ir de Aguaí até marcar um voo de Campinas até a Bahia, lá, e estar lá presencialmente para pegar o meu CRM secundário da Bahia. Não faz sentido, né? Isso é pago. Isso é Você pago. paga anuidade em cada CRM. Eu com o Álvaro não pagamos porque já somos idosos. Já né? somos jubilados. Já estamos jubilados, mas você paga o CRM Exato. em cada estado. Seria uma medida arrecadatória? Não. Não, Diz que é não, lei. já Isso é sei, lei, não. não tem como mexer. Não dá para falar. A primeira coisa que vem na cabeça é exatamente isso. Né? Não, e tem mais uma coisa, pegando o seu exemplo. Então, o Ricardo vai lá, tem um custo, se registra, né? Paga a anuidade do CRM baiano, pega o RQE,
Dali 6 meses a empresa fecha aquele escritório. Fica no teu prejuízo. A empresa pode fechar. Ela fecha aquele escritório porque não deu certo. Seu investimento, então, com seu registro lá na Bahia, O vai funcionário de lá, os dois, eles são demitidos, né? E o doutor Ricardo faz Fica com o CRM com o baiano. Baiano, posso ir para o carnaval lá. Pode ir pode no ir, carnaval, pode ir pro atender lá Mas no assim, carnaval. com todo Mudar de respeito ao vida. pessoal, lógico, mas assim, não tem nexo. Não tem nexo. E aí, então, começam-se mercados Paralelos. a isso. Tudo Mercado aqui- negro. Sim. Mercado negro paralelo. É mercado onde que a gente não... É tudo que a gente não quer. Lógico. É tudo que o CFM não quer. Lógico. É tudo que a NANT não quer. Não tô falando pela NANT. Não, mas as é prerrogativas verdade. são essas. Nem o médico do trabalho sério que é Claro. Lógico. Você entendeu? Então, tem que ser olhado com olhos dóceis. Vocês que estiveram lá, passa um pouco desse bastidor. Como é que estava essa mobilização? Era só a Brest que estava lá? Só a Brest. Graças ao presidente aqui. Ah, que legal que a Brest se fez presente, né? Talvez se a Brest não tivesse ido até lá, bater na porta do CFM, essa resolução... Essas discussão, melhorias, né? essa melhoria que nós Exatamente. ouvimos de lá, talvez não acontecesse se a Brest não tivesse presente lá, mostrando o outro lado. Sim, que talvez eles nem tivessem... Não, provavelmente não. Provavelmente não. Não. tivessem visto todo com essa amplitude, né? O que isso poderia ocasionar, Todas as né? implicações Mas ficamos não foram satisfeitos. pensadas. Não. Esse é o problema. Ficamos satisfeitos com essas pequenas coisas Certo. que nós conseguimos Fomos lá. ouvidos Fomos e agora ouvidos. estão pensando de como facilitar a vida Facilitar isso daí. das empresas de saúde e segurança no trabalho, né? Excelente, excelente. Ainda falando da medicina do trabalho, eu gostaria que vocês me dissessem qual foi o impacto da pandemia na medicina do trabalho. Opa. Eu acho que teve um impacto bem grande, mas eu gostaria de ouvir dos senhores o impacto da Covid na medicina do trabalho. Eu acho que o impacto nós estamos sentindo até hoje, né? Isso daí, né? Eu vejo de duas maneiras diferentes. Nós trabalhamos muito. Trabalhamos mais, porque nós não pudemos fechar as portas, Sim. como Continuamos trabalhando. continuamos trabalhando. É lógico que reduzimos, fizemos Sim. aquilo de distanciamento, todas aquelas coisas que o governo preconizou, né? Vacina, etc, Os etc. exames foram suspensos. Os exames menos o periódicos admissional e foram demissional. Nós não podemos parar o admissional e o demissional. Como é que você fala para a empresa? Ela quer contratar funcionário e você não tem exame de admissão ou de demissão. Então, nós trabalhamos, né? Tivemos abertas as portas. Porta aberta, funcionário. trabalhamos, né? E trabalhamos precaução. E com risco e com funcionários nossos, Também se adoentaram. todos paramentados de acordo com o protocolo, mas que acabaram adquirindo o Covid. Sim, Eu sou um exemplo disso, né? Você adquiriu Covid grave. né? grave. O meu ficou Então, foi nós forte. tivemos, todas as empresas tiveram a mesma coisa. Nós não paramos, continuamos atendendo, até que, no nosso caso específico, até eu diria que crescemos em termos de estrutura para atender essa Sim. demanda. Acho que a telemedicina para a Covid especificamente foi uma arma. Sim. Mas para o nosso caso de exames ocupacionais não tem sentido, Não funciona. mas não funciona e não pode funcionar por questões óbvias, né? Mas no momento da pandemia ela foi interessante, Sim. né? Até para diminuir o risco. É que foi a solução, a única Foi uma solução solução que possível, teve. né? Por quê? Você que- não tinha quase que muito exame físico, não tinha muita coisa. Era muito mais baseado em queixas naquilo que era protocolado.
Sim. E foi o médico do trabalho que acompanhou os trabalhadores afastados até o momento que poderiam voltar ao trabalho, em termos de sintomas, quadro clínico. E era comum ter 4, 5 teleconsultas de trabalhador afastado para ver se ele já podia voltar, se já tinha condições. Então, o trabalho foi muito grande. Passou a ser a porta de entrada de quem pegou Covid, as clínicas de saúde ocupacional. Porque era mais fácil do que ele ir numa UPA ou num sistema público, onde ele tinha a chance de multidão, de contato mais próximo, e com a telemedicina ele não teve esse agravante. Mas passou a pandemia, para nós acabou. Exatamente. Acabou a teleconsulta. Lógico. Na verdade, a pandemia ela foi a prova máxima da multidisciplinaridade das empresas de saúde e segurança no trabalho, né? No foco, obviamente, saúde, né? E, lógico, tinha a questão do pessoal da segurança, nas questões de biossegurança, né? Todos envolvidos, mas foi uma época que realmente tudo caiu no colo do médico do trabalho. Né? Ali foi a prova, comprovação de quanto que o trabalhador estava suscetível às questões da medicina do trabalho local, né? A relação que tinha, né? Qualquer nível de trabalhador, porque eu mesmo atendia desde do chão da fábrica até o diretor da empresa, né? Eles não tinham acesso à telemedicina nos convênios, eram 5, 6 horas para aguardar. De espera. Você via as pessoas morrendo na fila do SUS. Né? Você não tinha leito suficiente para poder fazer o pessoal internar. Né? A pandemia trouxe fraturas e apresentou, né, as fraturas expostas da saúde, né, da política e da economia. Né? Foi realmente uma mudança de época para todos. Né? E que lições a pandemia trouxe para a medicina no trabalho? Eu sei que não trouxe nada a gente não pode falar que a pandemia em algum momento foi bom por isso, mas o que a gente aprendeu dentro da medicina do trabalho com a pandemia? Elevou a régua, né? Né? Elevou a régua. Elevou a régua da saúde e segurança do trabalho. Veja só, sob o meu ponto de vista, tá? É assim, o que a gente entendeu é que não basta somente uma limpeza, uma ergonomia adequada, né? Nós estamos falando em manutenção de saúde e prevenção de doenças, né? Então, como não passar? Quais são os critérios para você não ter? Hoje, se nós, por exemplo, por pior que sejam os números que a dengue apresentou, né? Nós estamos falando aí acima de 6 milhões de casos, né? E dengue está na Bíblia, né? Sim. Né? Então, é uma questão de saúde pública. E né? há muito tempo. Mas ataca o nosso dia a dia na empresa. Eu, pelo menos, tive uma porcentagem dentro da minha instituição de pessoas, tudo bem, e de repente estava com dengue, e isso falta mão de obra. E até funcionários nossos. Exatamente. Mas nós tínhamos um arco reflexo, né? Nós tivemos um arco reflexo de como atuar frente a esse absenteísmo dentro de uma endemia, né? De uma maneira rápida. E uma coisa também que marcou, que todas aquelas ações de prevenção, né, de higiene, hoje estão mantidas até hoje. Se impregnou na população. Da lavagem de mãos, quando chega em casa, antes de se alimentar. Quando alguém está gripado, já começa a ter distância, usar uma máscara. O brasileiro nunca fez. Ele já se preocupa, eu estou gripado, não vou trabalhar. Porque a pessoa vê uma pessoa de máscara e fala, esse cara está se cuidando e está me cuidando. Exatamente. Então, isso criou, impregnou e não vai se perder mais. Está mais fácil trabalhar nesse sentido. O lado bom, entre aspas, a lição que fica. Eu acho que isso foi o grande aprendizado. Se você olhar do ponto de vista positivo, se é que se pode ter um lado positivo de uma pandemia, mas então, nós, não só nós, empresas de medicina do trabalho,
como a população em geral aprendeu muita coisa. Sim. Isso que o Álvaro falou. Exatamente. Até hoje, todo mundo lava a mão melhor. Porque todo mundo Cheguei tem aqui, álcool. peguei aquele álcool lá e tinha Todo mundo, aprendemos isso. Como na em verdade, todas as pandemias, na peste negra, tudo isso. que a gente se tinha visto aprende essas alguma coisas coisa. só em livros. Exato. A última foi a de meningite em São Paulo, na década de 80. Teve Tava teve terminando a da escola. vaca louca, teve a mas história. era muito restrito. É. Essa foi mundial Foi. e todo mundo falou, pandemia é isso, vamos tomar cuidado. E onde pegava? Pelo ar. Então, exatamente. Bastava respirar. Exatamente. Na época da AIDS, isso, foi mais isso ou menos mudou parecido. realmente a Então, população. Mudou. Mudou Se pode chamar isso de comportamento. uma, não digo positivo, mas de uma lição, Sim. de um aprendizado. Sim. Em todo lugar, na escola, no Todo clube, lugar, em casa. As crianças também aprenderam isso. Exatamente, Até as crianças exatamente. aprenderam isso. Principalmente as crianças. Nós tivemos uma lição nessas crianças, nas escolas, que foi fantástico. Eles sabiam o porquê da máscara, eles sabiam o porquê da mão, limpeza das mãos. Isso nós não tivemos. Da não aglomeração. A gente não né? brinca da vitamina S, da vitamina de sujeira, Sim, sim. né, que era necessária. Né? Cria anticorpos. Cria anticorpos. Ainda cria. E ainda cria. Ainda cria. Mas Isso as crianças. ainda não mudou. As crianças não reclamam que tem que passar álcool no. Tem trabalhos interessantes nessa área. Sobre isso. E teve um lado que eu achei que, dentro de todo o lado ruim, né? O ensino à distância ficou muito prejudicado. Sim. Isso ficou, já tem dados estatísticos, isso né? Principalmente para a primeiro ensino lá, fundamental. É duro uma criança ficar 2, 3 horas assistindo uma aula pelo computador. Foi Mas isso foi no mundo inteiro, não foi só aqui. Foi uma mudança abrupta, né? Todo mundo teve que se adaptar e tem gente que não se adaptou. O adulto é um pouco mais fácil. A criança não teve isso. Não tem esse Então, corte. Tem estudo brasileiro mostrando que o déficit de aprendizagem foi muito grande. Foi grande. Né? Sim. Mas era o que tinha que ser feito. Tem que correr atrás agora. Que falou, quebrar ovo. Teve que quebrar ovo. Verdade. Mudando um pouco de assunto, eu gostaria que os senhores comentassem agora sobre a obrigatoriedade do exame toxicológico no PCMS. Entender isso, porque foi uma coisa sem pé nem cabeça. Foi ter muita contradição no próprio texto. Tem muita contradição. O texto foi mexido. Se você pegar a íntegra, tem frase em branco, cheia de pontinhos, você não sabe o que quer dizer. Atingiu todos nós, Sim. Não só a Brest, mas todo o meu trabalho, Sim. Né? Todas as empresas também. Atuando no nosso dia a dia, e acaba desequilibrando. Não, tem um impacto brutal na atividade. brutal. Exatamente. Então, é assim, aí você imagina isso, um cliente, transportadora, falando, doutor, agora isso é contigo, ó. Não tem. Não tem nexo. O Né? cara tem 300 motoristas autônomos. Não tem. Como é que você gerencia um negócio desse, gente? Não, e a lei, se você lê a lei mesmo, apesar desses erros, dessas lacunas, não faz sentido. Não faz, exatamente, não faz sentido. Isso já teve, na nossa época, já teve esse negócio, não teve uma vez, Álvaro? Não, o exame toxicológico já foi implantado. Sim, mas também 8, não 10 sei se anos. resolveu alguma coisa. Mas não passava As pelo empre- PCMSO. Não, as era empresas que... A questão é essa, é passar pelo As PCMSO. empresas Mas que- cai- Isso não pode dar inapto também. E cai, por exemplo, você tem lá um exame toxicológico, diagnosticou cocaína, né, para um motorista, o RH vai mandar para quem isso aí? E como Não, é que porque- fica o sigilo médico? E o sigilo Não, médico? e o Mas sigilo e LGPD médico? agora, para É, piorar mas, ainda mas mais? se não me engano, isso estava atrelado à renovação da CNH. Então ele tinha que entregar esse exame Para o médico. para do médico de tráfego, quem estava Sim. fazendo. E ele Lá vinha- no Detran e renovavam na CNH. Ele chegava, renovou, acabou. Quer dizer, não tinha envolvimento das empresas de saúde passional, PCMSO, empresa só nada. pagava, né? Era só CNH para renovar a CNH. Agora a alteração... Se ele mudar de empresa a cada 6 meses, ele vai fazer esse exame todo a cada 6 meses. Não sei. Tem uma série de discussões técnicas. Mais uma vez, fazem as leis sem consultar o usuário. As E atuação associações. pra ver. As associações. As entidades É uma As de apoio, entidades. né? O sigilo desse exame é muito sério. Sim, Quer sim. dizer, Não, você vai dar um inapto para um trabalhador por causa desse exame e vai falar o que para a empresa? Não, olha só, e não E é não é isso. para dar inapto.
Não, não pode, é proibido. Não pode dar inapto, Não, mas e também não outra- pode falar porque Exatamente. é uma confusão total. Não dá Já inaptidão, mas chegou. você vai estar com o exame na mão, você vai fazer o quê? Você tem que dar apto, e o cara é você vai usuário fazer- de cocaína. E você vai fazer Vai o fazer- quê? O risco dele causar um acidente para terceiro. eu vou É por pior- isso que existe o exame. Mas aí você faz o quê se não é para entrar no ASO? Eu vou pior. Não, porque eu vou- a lei é dúbia. Tem Não, hora tá que você errado. entende que tem que estar no ASO e tem hora que você entende que não vai estar no ASO. Sim. Não, e eu vou Pois é. pior, eu vou pior. Eu tenho eu tive um caso de um cliente nosso, na minha vida particular, que ele entrou em processo de assédio moral contra a empresa por conta do exame toxicológico dele que deu positivo. Porque a empresa toda já estava sabendo. Então, exatamente. Entende? A E rádio aí, peão nós, funciona. Exato. E nós, peão na área funciona. médica, Não não tem sabíamos. LGPD. Não, a Cadê a rádio não LGPD? tem. Cadê a confidência médica? Exatamente. Um hemograma tem que ser tratado com muito carinho e cuidado. Exato. Um muito. hemograma é tanto quanto uma sorologia para HIV, Sim. para hepatite, para Exato. qualquer outra Claro, coisa. claro. É Então, uma alteração física, de exato. sangue. Ou seja, E que cabe ao médico. Com certeza. É complicado. E tem a relação médico-paciente. E essa relação ética E você médica-paciente? tem que ter uma estrutura que, quando o exame positivo, você poder encaminhar, poder orientar. Ele vai procurar. Exato. Hoje ele vai para onde? Escuta, Não. e naquelas empresas pequenas, essa que o doutor Ricardo falou, de menos de 50 funcionários, que não tem RH, Exatamente. é o dono que cuida de tudo, Sim. como é que ele vai fazer? Exatamente. Ele não vai demitir o cara. Exatamente. Por isso que acho que tem que ser na renovação CNH, ponto. Não tem que sair daí. Senão a estrutura vai ter que criar uma estrutura. Isso para esse abre processo. um precedente para todas as outras demais atividades do médico com a empresa prestadora de serviços com o seu cliente. São ações diferentes, né? Uma coisa é você encarar o paciente como paciente e depois, quando ele vira a porta lá, ele vira cliente. Sim. Né? Essa é uma pauta, talvez, para um outro videocast. Mas não tem a menor Mas dúvida. tem- Vamos partir para as considerações finais. Eu gostaria que os senhores fizessem as considerações finais e o doutor Ricardo, especialmente, que desse um recado para o empresário de segurança e saúde no trabalho que ainda não é associado da Brest. Eu acho lamentável, inclusive. Sinceramente. Inadmissível. É inadmissível. Esse nosso viés associativo é muito forte. Ele é muito forte. Não, porque, na verdade, nós estamos brigando, literalmente brigando, por algo que é bom para todos da classe. Sim. E quanto mais gente tiver, mais forte será. Né? Ninguém, assim, muito pouca parte da população dessas 6.100 empresas que nós temos hoje registradas, né, Sandra? Sim. Registradas. Porque Sim. tem empresas aí que não estão registradas, CFM, CRM, que esse é outro assunto para outro podcast. É outro. Né? É outro. Mas assim, por que não fazer parte da associação? Por que não querer qualificação para a sua empresa? Por que não querer que você seja reconhecido como um excelente prestador de serviços? Por que não querer ser reconhecido como uma assessoria responsável? Sim. Responsável. Então, eu faço um apelo público a todos os donos de empresas de saúde e segurança no trabalho, para que conheçam, ao menos, o trabalho que a Brest vem fazendo ao longo todos esses anos, desde 1998, quando os seus fundadores, Newton Lara e todos os demais, que eu não vou citar aqui os nomes, mas Newton Lara, e nós temos aqui representantes aqui nessa mesa, que botaram dinheiro do seu próprio bolso para fazer o negócio acontecer. Sim. Em nome de quem? E será que esses não associados, eles querem serem vistos como vendo ouro, vendo diamante, vendo atestado médico? Eles querem serem reconhecidos como sendo o produtor de ASO? Eles querem ser reconhecido ao longo da sua vida como produtor de laudo? Digitador de laudo? Né? Sim. Cadê a essência dessa pessoa que
que saiu da sua cama para querer ganhar a vida, para ser um representante do quê? De um pedaço de folha? Sim. Porque existe a lei para isso, então você precisa e eu vou faturar em cima. E não está faturando nada, vai colocar lá o dinheiro lá embaixo? Não. Isso aqui é uma ciência. É uma arte de atenuar ou de eliminar uma determinada doença e prevenir essa doença. Então, isso é muito acima do que a gente imagina ser. Nós somos obrigados a ser empresas por uma questão tributária, por uma questão de posicionamento, porque existe o mercado necessário, né, de você pegar todos esses quase 40 milhões de trabalhadores aí e se desenvolver estrategicamente para que eles não fiquem doentes. Aqueles que, infelizmente, tiveram a fatalidade de estar doente, saber tratar, né? Lógico. Saber encaminhar, saber cuidar, né? E mostrar isso e ajudar um país a ser cada vez mais saudável, mais honesto consciente, e mais né? consciente. Exatamente. E mais produtivo. Mais E produtivo. acima de tudo, a Consequência. produção. É uma É consequência. Aumenta o PIB. Exatamente. Então, eu convido a todos aqueles que não fazem parte da Associação Brasileira de Empresas em Saúde e Segurança no Trabalho, nível nacional, os 27 estados, contando com o DF, a conhecer a Abrest. Isso. É isso. Tem que fazer parte. Esse é um movimento que leva para dentro das nossas famílias. Né? Para dentro do... Direta ou indiretamente. Veja, nós falamos aí que nós temos 4 milhões de vidas, somando todas as empresas associadas. Se nós entendermos que, segundo o IBGE, cada família nós temos vezes 2,5, então multiplica isso, os 4 vezes 2 milhões vezes 2,5, você está indo para dentro dessas famílias, porque essas famílias estão sendo beneficiadas. Sim. Pela saúde e segurança no trabalho. Sim. Né? Então, amigo empreendedor, amigo empresário, por favor, conheça a associação. A tua dor é a mesma da nossa. Exatamente. E nós queremos que nós estejamos num equilíbrio do país, na comunidade, de nossas famílias, e isso é o mais importante. E tem uma outra interessante que a Abrest tem. Desde que ela foi fundada, ela criou um slogan que diz assim, voltada para esse empresário de saúde e segurança. Sozinha, a sua empresa poderá ser vista, mas jamais será ouvida. Verdade. Né? Então, uma empresa sozinha não consegue, talvez não conseguiria chegar ao CFM como a Abrest chegou. Porque é uma entidade, não foi a empresa do Ricardo, do Álvaro. Não. Foi a Abrest que esteve Associação. lá. Só que o trabalho da Abrest beneficia a todos, não só os seus associados. Exatamente. Então, filosoficamente, não é justo, não seria justo o não associado ter os mesmos benefícios que a Abrest consegue. Mas ela consegue para todos. Exato. É o que nós não Ela queremos. não nós pode queremos conseguir pra todos, benefícios só para os É associados. coletivo. Não é como um clube, que só associado tem benefício. Na Abrest, não. Toda a área de saúde ocupacional é beneficiada pelo trabalho de 120 associados. Quanto mais associado, mais forte, como o doutor Ricardo falou. Complementando o que o Dr. Rudi está falando, só nisso daí, puxando, quando nós chegamos em um conselho, nós chegamos em associações, quando a gente chega em entidades representativas de grande porte do segmento, eles falam, mas vocês não fazem o trabalho direito? Vocês não fazem, mas veja só, não, eu estou falando o teu segmento. Né? Então, não estou falando das empresas Abrest. Então, por que não fazer parte da associação? Sim. Não tem. E para encerrar, eu quero agradecer a Abrest, ao Ricardo, ao Álvaro, meu amigo de muitos anos, que eu chamo de meu guru, né? Pelo convite, pela participação. Agradecer a você, Sandra, pela coordenação desse trabalho. Muito obrigado. É um prazer, foi um prazer. E também agradeço. Foi muito bom, foi muito prazeroso e estou à disposição sempre que precisarem. E nós Obrigado. vamos usar e abusar, viu? Vamos. Abusar não.
Eu quero Obrigado, agradecer, Sandra. eu quero agradecer imensamente. Foi uma aula, mais do que um videocast, foi uma aula. Eu tenho certeza que quem puder ver depois vai gostar. E sucesso. Obrigada, gente. Muito obrigado. Obrigado, Sandra. Obrigado Até a a próxima. todos.